Tô no mercado digital fazem 13 meses. Já ganhei, tá, líquido no bolso, 4,5 milhões até agora. E hoje eu vivo disso. Hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Aqui tem uma parte que ele fala da sorte, né? E ele especifica a vida do Bill Gates. Aí ele fala assim, o Bill Gates, ele teve sua parcela de sorte. Porque na infância dele, ele foi estudar na única escola que tinha um computador em todo, enfim, da parte dos Estados Unidos ali que ele morava. E ele aproveitou essa sorte. Então ele teve contato com, aquela tecnologia, estudou, se desenvolveu, até que no futuro, né, criou lá a Microsoft. E quando a gente olha isso para a nossa vida, às vezes a gente passa por um momento de sorte e não identifica. E às vezes a gente fala, não, foi 100% meu. Claro que tem a parcela, como o Vinícius mencionou, da gente estar preparado, mas tem que vir um encontro relacionado a uma sorte. E aí, do outro lado, ele fala exclusivamente do azar. E ele fala que o azar também existe. Porque nesse exemplo do Bill Gates, ele tinha um melhor amigo, não vou recordar o nome agora, que era mais inteligente do que ele em questão de computador e tudo mais. Só que ele teve o azar, porque ele foi escalar uma montanha na época e morreu. E a chance de morrer, justamente lá na época, era tipo 1 em 30 milhões, alguma coisa assim. Fala, o azar também existe, entendeu? Então, é bom a gente mencionar isso para algumas pessoas olharem e falar assim, pô, eu sei que eu tenho que estar preparado, eu sei que eu tenho que me desenvolver e quando eu me deparar com a sorte, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque quantas pessoas perderam a chance de mudar de vida porque não estavam preparados, porque não estudaram? E também tem o... Quer falar? Pode falar. Também tem o azar do... Eu costumo falar uma frase que é a melhor coisa que não me aconteceu. Porque nessa época, por exemplo, logo que eu me formei, eu lembro que eu apliquei para uma academia de treinamento funcional. Na época eu estava bem começando e para ser nutricionista de lá. E aí era um salário de 2,5 e eu falo, na época, né, sei lá, 2,5 seria 3, alguma coisinha hoje, numa cidade do interior. Eu lembro que eu falei, caramba, eu vou financiar meu apartamento. Era uma coisa Custo de vida era baixo? Naquela época, 10 pau em Rio Preto era muita grana. Muita grana. Você estava muito bem. Você viajava. Era o rei da cidade. É, estava bem, estava bem. Cidade. Eu não conhecia ninguém que ganhava isso. Entendi. E aí eu apliquei para lá e tal, fiz a entrevista e tal, e não fui selecionada. Eles pegaram uma outra menina, fiquei entre ela, ficou entre mim e ela e tal. E aí, tá. E eu fiquei tristona, fiquei muito triste, nossa, que arrasada. Falei, caramba, eu fiz a faculdade pensando em esportiva, eu ia encaixar tão bem ali, eu queria tanto e tal, e fiquei mal. E aí fiquei mal, mas durou pouco também, porque a gente levanta. Mas aí, tudo que aconteceu depois, eu só pensei, se eu tivesse conseguido aquela vaga, eu estava enrolada. Porque eu nunca teria feito tudo o que eu fiz depois. Então, essa coisa de mastigar aquele problema, aquele azar, e falar, tá, esse é meu azar, dá ele aqui pra mim. Deixa eu comer ele com farinha, deixa comigo. Porque até pra surgir aquela sensação que você estava dizendo, que é a sensação de repúdio daquele momento. Então, mesmo esse azar consegue ser transformado numa coisa boa se o pensamento estiver alinhado. Concordo. Na realidade, você tem que sempre pensar que o que a gente não controla não é o que vai influenciar e determinar o seu futuro. O que a gente não controla pode ajudar, pode atrapalhar, mas o seu lugar é aqui. Então, se você tivesse ido para lá, você não estaria aqui. A gente percebe que essa questão das pessoas, às vezes, também tem que deixar bem claro, o pessoal tá vendo, que não é para depender de sorte ou de azar, né? É para estar preparado para quando vir. Porque na escola do Bill Gates, não tinha só ele de aluno, tinha várias pessoas. Exatamente. E ele que fez o esquema. Porque na KPMG, quando a gente era auditor, ou na nossa quebrada, não tinha só a gente que acessou um livro, que fez faculdade, muitas pessoas, e a gente que está aqui. Então, essa é a importância de entender que se tiver uma adversidade, como você disse, usa ela e come com farinha, amassa, resolva. Eu acredito que os momentos mais difíceis são o que, de fato, a gente mais evolui. Né? E mais, eu acho que os momentos mais difíceis é aquele que a gente olha e fala, porra, eu não queria estar aqui e eu me recuso a voltar a estar aqui. Eu nunca mais quero viver isso. Essa frase isso. Já saiu da minha boca muitas vezes. Eu lembro que a gente falava, eu nunca mais vou andar de busão. Eu ia falar isso agora. Nunca mais vou andar de busão, nunca mais, mano. O ônibus lotado, chuva, de social, indo pro banco, tinha que fazer abrindo. A barba. Pô, não dá, mano. Nunca mais vou ficar... E graças a Deus... Graças a Deus. Rolou. E o nosso esforço rolou. Porque se a gente se conformar e estabilizar aquilo, beleza, você vai morrer daquele jeito.
Ou você é inconformado e muda, ou esquece. Não tem como a gente querer resultados diferentes ou querer viver a vida que o outro está vivendo se a gente está fazendo um básico, o mínimo. Exatamente.